Você já auscultou o coração de um cão e o som parecia como um galope de cavalo? Esse achado pode ser sutil, mas carrega um significado clínico importante. Já temos aqui no canal um episódio falando sobre o som de galope em gatos, e hoje vou falar sobre este achado em cães e mostrar um caso real da minha rotina em que a detecção deste detalhe fez toda a diferença no raciocínio clínico. No som de galope, temos uma ou duas bulhas adicionais que se somam aos sons normais do coração, o que se assemelha muito ao som de um cavalo galopando, e daí vem o nome. Este achado é também chamado de ritmo de galope, mas aqui temos um ponto de atenção. Não confundir, pois não se trata de uma arritmia cardíaca. Nos cães, o galope mais comum está relacionado à redução da complacência ventricular, ou seja, um ventrículo mais rígido que dificulta o enchimento normal. Portanto, o galope geralmente indica uma disfunção diastólica. Diferente dos gatos, e justamente pelo tipo de doença mais comum em cada espécie, o som de galope é menos comum na rotina clínica de cães. Mas, como já disse em outros episódios, só somos capazes de incluir no nosso arsenal de raciocínio aquilo que sabemos que existe e sabemos identificar. Portanto, o galope é menos comum, mas não menos importante na espécie canina. Quando presente, costuma estar associado a condições específicas, principalmente doenças que causam hipertrofia ventricular, processos que levam à rigidez miocárdica e situações de sobrecarga de pressão. Ou seja, não é um achado banal, costuma ser patológico e merece investigação. Agora, vou te mostrar um caso clínico bem interessante. Esse paciente apresentava um histórico de hipertensão arterial sistêmica secundária, como vemos na maior parte dos nossos pacientes em veterinária. E neste caso, secundária a uma doença renal crônica. Sem mais delongas, deixe eu mostrar logo o som de ausculta deste paciente, que gerou um alerta para aprofundar a investigação cardiológica. Depois do som, vamos seguir conversando sobre o caso para montar um raciocínio clínico completo sobre as dinâmicas de causa e consequência das alterações. Importante sempre lembrar que o problema de um paciente ficar cronicamente hipertenso é que essa pressão alta irá lesionar os órgãos, e temos 4 órgãos-alvo da hipertensão: os olhos, o cérebro, os rins e o coração. Veja bem, o local mais próximo do coração em que se reflete a hipertensão sistêmica é a artéria aorta, que inicia na saída do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo do paciente hipertenso tem que fazer muito mais força para vencer a pressão aumentada da aorta e ejetar o sangue. Em uma analogia simples, é como fazer um treino de hipertrofia na academia. O músculo aumenta, e aqui no nosso caso, o músculo é o miocárdio do ventrículo esquerdo. Como consequência dessa sobrecarga de pressão e de acordo com as imagens ecocardiográficas expostas na tela, o paciente em questão desenvolveu uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, caracterizada pelo espessamento de paredes ventriculares, o que representa uma clássica lesão de órgão-alvo por hipertensão. Nestas imagens, também podemos verificar assimetria de cúspides aórticas e dilatação da aorta ascendente,
achados menos comuns que a hipertrofia do ventrículo esquerdo, mas que são também consequências da hipertensão sistêmica crônica. Para encerrar o episódio, vamos ouvir novamente o som de galope e ver um fluxograma organizando a fisiopatologia das alterações neste paciente. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, indica para os amigos e colegas e me conta aqui nos comentários, você já auscultou um som de galope em cães na sua rotina?